Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu recebo Alberto Felipe, o ouvidor da ouvidoria do servidor. A gente vai conversar um pouco sobre como são as coisas lá na ouvidoria e quais os pepinos que você administra lá, viu, Alberto? Tá bem. O que a ouvidoria tem feito ultimamente? Olha, inicialmente a ouvidoria do servidor, ela completa esse ano 5 anos de existência. Ela recebeu nesse período todo 22 mil mensagens. Nesse período, o servidor basicamente o que fez foi reclamar durante 5 anos. A maior quantidade de mensagem que chega era reclamação. E de uns tempos para cá, nós estamos nos transformando numa ouvidoria de informação. Como realmente o governo, nos últimos meses, enviou ao Congresso Nacional uma série de medidas provisórias que se converteram em leis, modificando e reestruturando o salário, gratificações. Então o servidor parece que chegou à conclusão de que, nesse aspecto do salário, ele está mais ou menos aceitando a proposta. E ele agora quer se informar quais são os direitos, quais são as condições de trabalho, o que diz a legislação que realmente deu a ele esses salários. Então nós estamos com uma quantidade enorme de mensagens atualmente, mais de informação do que de reclamação. E nesse campo de informação, qual é a principal demanda? Normalmente ele quer saber sobre duas legislações. Primeiro, sobre a 8.112, que é o regime jurídico do servidor. Por incrível que pareça, o servidor público não lê a 8.112, aqui vai um conselho, leia a 8.112. Sem a 8.112, você não vai saber reclamar, nem vai saber solicitar informações. E, em segundo lugar, as 4 medidas provisórias que se converteram em leis que beneficiaram 1.200.000 servidores públicos federais. Então, lá estão praticamente todas as condições que dizem respeito ao salário do servidor. E, claro, o que ele quer saber? A tabela dele. Em que padrão de vencimento ele está, qual é o valor do vencimento, por que ele não está no valor que ele deveria estar, e aí ele faz uma solicitação para que a gente informe. Então, basicamente, a informação é sobre salário. Não reclama, mas quer se informar sobre salário. Onde é que a ouvidoria funciona, Alberto? A ouvidoria funciona no bloco C da Esplanada dos Ministérios, no 7º andar, próximo ao gabinete do secretário. Aliás, nós somos vinculados ao secretário de Recursos Humanos, Dr. Duvanier Paiva Ferreira. É a ele que a gente comunica por relatórios e sobre as questões que chegam na ouvidoria, e é com ele que a orientação da ouvidoria acontece. Ou seja, por exemplo, chega uma denúncia de assédio moral na ouvidoria. Com quem que eu reporto e converso sobre a denúncia? Com o secretário. Ele que me orienta e me diz quais são os meus passos, se eu devo ou não acatar aquilo, ou realmente para onde eu devo enviar. Ou seja, é com o secretário que a gente trata normalmente, porque a ouvidoria ela nasceu para assessorar o secretário de Recursos Humanos. E como é que as pessoas fazem para acessar a ouvidoria? Como é que é esse contato com o servidor e que tipo de tratamento é dado às demandas que chegam lá, Alberto? Foi uma boa pergunta. Normalmente as pessoas acham que a ouvidoria tem um telemarketing ou um saque. Então a pessoa pelo telefone, ela quer colocar os seus problemas, ela quer contar a sua história, e nós não somos uma ouvidoria assim. Nós não atendemos pelo telefone. Então tem gente que acha também que é por carta. Nós recebemos uma média de 80 a 90 cartas por mês. Né? Por outro lado, as pessoas, como não sabem da existência da ouvidoria, manda para o presidente da República. Então a gente recebe da presidência da República também as mensagens que vão para o presidente da República. Então muita gente acha que é para o ministro do Planejamento, aí o gabinete do ministro também nos manda. Então a gente recebe por carta, recebemos as mensagens que são dirigidas ao presidente, recebemos as mensagens que são dirigidas ao ministro Paulo Bernardo do Planejamento e recebemos também do Fale Conosco do Ministério, que é administrado pela Ascom do Ministério, pela Assessoria de Comunicação. Então, de lá também vêm as mensagens para que a gente possa responder. Então, normalmente a ouvidoria está aberta através de um site, www.ouvidoriadoservidor.gov.br. Então a ouvidoria é uma ouvidoria basicamente de e-mail.
Por quê? Porque nós precisamos tratar a mensagem de maneira sigilosa e não vamos deixar que a pessoa, só pela carta ou pelo telefone, possa comunicar o seu problema. O e-mail é uma forma de proteção e uma forma também de classificar e guardar a mensagem, né? Então, a ouvidoria recebe a mensagem, examina a mensagem, cataloga a mensagem e envia para os órgãos técnicos para a resposta. Se a pergunta é feita, dirigida a um problema restrito ao órgão do servidor, e aqui vai uma solicitação, o servidor precisa aprender a buscar a sua coordenação de recursos humanos. É lá na sua coordenadoria que estão as informações que você precisa. Mas mesmo que você nos mande a mensagem, nós devolvemos à coordenação de recursos humanos. A coordenação de recursos humanos do seu órgão tem um operador da ouvidoria geral, né, da nossa ouvidoria, e lá ele passa para o coordenador de recursos humanos responder. Então a mensagem que você nos envia, se ela for muito restrita a um problema do seu órgão, quem vai responder é o seu órgão mesmo, é a própria coordenação de recursos humanos. Se a pergunta for feita de maneira geral, como uma pergunta feita a uma medida provisória, a um decreto presidencial, aí o órgão já não tem mais a capacitação, né, a competência para responder. Aí nós respondemos. Aí nós pedimos a um coordenador geral da Secretaria de Recursos Humanos, nós temos 10 coordenadorias técnicas, e cada coordenadoria dessa responde dependendo do assunto. Por exemplo, se você fez uma pergunta sobre previdência, sobre aposentadoria, sobre saúde, a Coordenadoria de Seguridade Social vai responder sua pergunta. Se você fez sobre normas, sobre informações sobre legislação, a Coordenadoria de Normas é quem vai responder. Nós, na ouvidoria, não temos como responder a sua pergunta, porque sua pergunta é muito técnica. Envolve legislação, envolve procedimentos. Então, quem responde são as áreas técnicas da Secretaria. Agora, se você nos envia uma denúncia sobre assédio moral ou assédio sexual, ou um conflito que apareceu no seu local de trabalho, ou uma questão de alcoolismo, que a gente responde muitas questões sobre essa, e essas questões de conflito, eu gostaria de dizer que as perguntas, as mensagens que a gente gostaria de ser mais identificado com ela, porque as mensagens enviadas como procedimento administrativo, essas o órgão técnico vai responder, mas a mensagem que a gente quer tratar com mais carinho, com mais proximidade e com todo o sigilo, você pode ficar certo disso, são estas mensagens de assédio moral, assédio sexual, alcoolismo ou conflitos no seu local de trabalho. Estas a gente dá um tratamento diferenciado. Tem algum prazo para que essa resposta seja dada ao servidor, Alberto? Tem. Nós normalmente gostaríamos que os órgãos técnicos, para quem a gente repassa as mensagens, demorasse 30 dias. Mas a gente já viu que é muito difícil, porque o órgão técnico ele tem 700 atividades e a gente ainda inclui as mensagens da ouvidoria. Então você vê que a gente entra numa fila de prioridade, então demora mais do que 30 dias. Mas isso não quer dizer que você fique satisfeito se vencer o prazo. Nos envia uma mensagem cobrando que já passou dos 30 dias para que a gente possa cobrar a sua mensagem o mais rapidamente possível. Então, voltando, aquelas mensagens que dizem respeito a tratamentos de conflitos, essa gente entra em contato com você para perguntar sobre o que é que você quer dizer com aquela mensagem inicialmente, e depois conversamos com o seu órgão. Aí a gente, inclusive, tem um modo especial de tratar. Eu não mando a mensagem para a coordenação de recursos humanos nestes casos. Eu mando para a autoridade maior do seu órgão. Se, por exemplo, for um ministério, eu mando para o secretário executivo do seu ministério. Se for uma autarquia, eu mando para o presidente da autarquia. Se for para uma fundação, eu mando para o presidente da fundação. Eu mando para a autoridade maior. E espero uma resposta e as providências tomadas. Caso as providências não sejam tomadas, aí nós mantemos contato novamente com o gabinete de cada uma dessas autoridades e queremos as providências. O mais importante é que a autoridade tome alguma providência, qualquer que ela seja. E uma coisa, fique alerta. Depois da providência tomada, você deve ser informado de qual foi a providência que foi tomada. Você vai ficar satisfeito com a providência? Não, então tome as outras providências que você julgar necessário.
Eu posso, depois da providência tomada, não ficar satisfeito e buscar o Poder Judiciário? Pode, você é livre para tomar as providências que você queira. Mas antes de tomar qualquer decisão judicial, eu te aconselharia a negociar, a entrar em contato com o seu órgão, a aceitar a reunião com a autoridade que lhe chamar para negociar, porque o maior objetivo da ouvidoria é fomentar a cultura da negociação do conflito. Isso tem funcionado, Alberto? Não. Infelizmente, é uma coisa que a gente deve dizer, nós não temos ainda os dirigentes públicos muito capacitados em negociação. Grande parte dos conflitos que chegam aos meios de comunicação que o servidor encontra, porque não somos só nós a recepção dos problemas e os conflitos que o servidor vive. Até gostaríamos que fosse. Mas às vezes ele procura o sindicato, ele procura a coordenação de recursos humanos, ele procura a sua chefia imediata, ele procura a própria autoridade maior do seu órgão e, às vezes, em último caso, ele vem nos procurar, certo? Isso não quer dizer que simplesmente você deixou a gente por último. A gente entende o que é que você fez. Você tentou, de todas as maneiras, resolver e, como você não conseguiu, você apelou para nós. Nós não queremos ser a última instância, nem tampouco a primeira. Mas gostaríamos que fosse a que você tivesse mais confiança de que vai resolver o seu problema. Tá ótimo. Eu agradeço demais a presença de Alberto Felipe aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br e a você, internauta, também muito obrigado.